Fala galera, bem-vindo de volta. Galera, hoje a aula tá muito show, porque a gente vai falar sobre força magnética, vai falar sobre a regra da mão esquerda. A gente aprendeu a regra da mão direita, né? E agora a regra da mão esquerda, fechou? Então vem comigo, se prepara na cadeira aí, faz aquela pipoca e vamos lá, força magnética. Galera, eu já vou te colocar a formulinha que a gente vai utilizar, mas vamos analisar, vamos desossar essa fórmula aí. Super importante que você entenda o que a fórmula quer dizer para você, tudo bem? Então, força magnética, você já sabe, é a força provocada por um campo magnético, por alguma coisa que produz um campo magnético, certo? Força magnética, beleza. Só que a gente vai tratar, a princípio, de força magnética em cargas, tá? Nesse primeiro bate-bola aqui, vai ser em cargas. Beleza, prof, pode mandar que eu tô pronto. Mas força magnética ela depende de três coisas para ela aparecer. Primeiro, para existir força magnética, obviamente, tem que ter um campo magnético. Sério, professor? Sim, tem que ter um campo magnético. E quanto mais intenso for esse campo magnético, maior vai ser a força magnética. Faz sentido? Total, né? Quanto mais intenso é igual, por exemplo, força gravitacional só existe porque tem um campo gravitacional. Força elétrica só existe quando tem um campo elétrico. Beleza? E quanto mais intenso o campo gravitacional, mais intensa é a força gravitacional. Quanto mais intenso o campo elétrico, mais intensa é a força elétrica. Essa é a base de qualquer força de campo, qualquer campo. Fechou? Então, beleza. Força magnética depende diretamente proporcional ao campo magnético. Só que depende de outras coisas também. Só vai existir força magnética quando houver carga na jogada. Ou seja, se tiver um objeto eletrizado, ou se tiver um elétron, ou se tiver um próton, ou se tiver um quark, que a gente viu lá na parte de eletricidade, pode haver força magnética, beleza? Agora, se tiver um nêutron, tá vendo esse campo magnético aqui? Se eu colocar um nêutron aqui, vai aparecer um campo magnético nesse nêutron? Melhor, uma força magnética nesse nêutron? Não, né? E se eu jogar esse nêutron daqui, daí ele tá vindo para cá com certa velocidade, vai aparecer? Não, porque o nêutron não tem carga. A carga total do nêutron vale 0, beleza? Então, primeira coisa importante que a fórmula fala para você. Para existir força magnética, tem que ter carga na jogada. Fechou? Mas o sinal dela não vai me interessar a princípio. A princípio, o sinal para calcular não vai me interessar, por isso que a carga está em módulo. Só que a parte mais importante é o seguinte. Para existir força magnética, além de campo, além de uma carga, eu preciso que essa carga esteja com uma certa velocidade. Se eu só colocar aqui de bobão, coloquei uma carga negativa aqui, coloquei um elétron no meio daquele campo magnético ali, ela vai sofrer força magnética? Não, ela vai continuar paradinha onde eu coloquei. Fechou? Só vai sofrer força magnética se essa carga tiver uma velocidade. E, cuidado, tá vendo esse seno de θ aqui? Esse seno de θ é o seno do ângulo entre a velocidade da carga e o próprio campo magnético. Quando que seno é igual a 0, people? Quando que seno é lá do círculo trigonométrico, lá da matemática, vamos ver. Só rapidão, esse aqui é o eixo dos senos, né? Eixo dos senos, eixo dos cossenos, lembra disso? Aqui é o 0, aqui é o ângulo 90 graus, aqui é o 180 graus, 270 e ali é 360. 360 e 0 aqui. Fechou? Lembra disso? Daí, te pergunto, quando que o seno vale 0? Isso aqui, esse círculo trigonométrico, ele tem raio 1, né? Então, o maior seno que existe é 1, o menor seno que existe é menos 1 e só. O seno vai ser 0 quando o ângulo ou for 0 grau, então seno de 0 grau vale 0, e seno de 180 graus também vale 0. Fechou? Então cuidado com isso aí. Quando o ângulo entre V e B for 0 ou 180, a força magnética não aparece. A força magnética naquela carga vale 0. Professor, como assim? Aqui, os casos especiais. Dá uma olhada nesse primeiro caso aqui.
Tá vendo que o vetor campo magnético tá para esse lado aqui? Inclusive esse é um campo magnético uniforme, né? Então qualquer ponto aí dentro dessas setas, o campo magnético vale a mesma coisa, beleza? O que eu fiz? Ó, coloquei uma carga positiva. Não só coloquei, mas joguei ela. Joguei ela aqui com uma certa velocidade. Tá vendo que a velocidade e o campo têm a mesma direção e mesmo sentido? Ou seja, qual que é o ângulo entre os dois? O ângulo entre a velocidade e o campo vale zero. Quer dizer que não vai aparecer força magnética nessa carga. Isso é experimental, isso é muito importante. Fechou? Então, cuidado. Força magnética aqui agora, ó, zero. Segundo caso, ó, esse caso aqui. Eu joguei agora a minha carga positiva sentido contrário ao campo. Ah, professorzinho, sentido contrário ao campo é ângulo de 180 graus, não é? Sim. Aí eu sei que ângulo de 180 graus, o seno é zero, né? Isso. Quando o seno é zero, já que força magnética é Q vezes V vezes B vezes seno θ, tá tudo multiplicando, né? Se tá tudo multiplicando, se 1 for zero, meu amigo, já é. Se 1 for zero, a força magnética vale zero. Então, cuidado com isso aí. E se eu só colocar a carguinha aqui, carguinha positiva, velocidade zero. Velocidade zero, ó, zero isso aqui. Força magnética igual a zero. Aí se eu colocar um nêutron aqui, professor, um nêutron carga zero. Força magnética zero. Beleza? E se eu colocar um elétron com uma certa velocidade, ó, pra cá, aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui não tem campo. Não tem campo, zero. Força magnética zero. Fechou? É isso que a fórmula fala pra você. Além de te ajudar a calcular bastante coisa, a fórmula fala essa partezinha teórica aí pra você que é super importante. Beleza? Agora, pra onde tá apontado o campo magnético? Melhor, pra onde tá apontado a força magnética quando eu jogo a partícula com uma certa velocidade? Você concorda comigo que o seno vai ser máximo, ó? Máximo é 1, né? O seno vai ser máximo quando o ângulo entre V e B, θ entre V e B, vale 90 graus. Você concorda comigo? Então, ó, nesse caso aqui, nesse caso especial aqui, tá vendo que a velocidade faz 90 graus com o campo? Se a velocidade faz 90 graus com o campo, seno de 90 é 1, né? Seno de 90 é 1, a força magnética máxima que vai aparecer naquela carguinha ali é Q vezes V vezes B. Só você tirou o seno, sim, tirei o seno, é 1, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, a força magnética máxima que vai aparecer, que pode aparecer numa partícula, é Q vezes V vezes B, e vai aparecer quando o ângulo for 90 graus, ou 90 graus, né? Quando o ângulo for 90 graus. Beleza? Eu ia falar 270, mas se o ângulo for 270, tá aqui pra baixo. Eu posso considerar como 90 do mesmo jeito. Beleza? Fechou. Pessoal, e se for um ângulo que não é 90 graus? Tipo esse primeiro caso que você colocou, ó. Esse aqui não é 90 graus entre eles. Então, vai aparecer força magnética? Vai. Não vai ser a máxima, nem vai ser a mínima, que é zero. Vai ser alguma coisa entre a máxima e a mínima, e é só calcular, colocar o seno desse θ aqui, não tem problema nenhum. Só que o que aparece mais para você é esse caso aqui, caso particular com força magnética máxima. Como que eu faço para saber para onde está apontada essa força magnética, prof? Dependendo de onde eu jogo essa carguinha, vai aparecer uma força, né? Sim! E como que eu faço para saber para onde está apontado? Daí você vai usar a regra... Nossa, curtiu aí? Curtiu a animação? É, massa, né? Daí você vai usar a regra da mão esquerda. Isso aí você vai ter que dormir com essa regrinha hoje aí, ó. Faz assim pra mim. Faz assim, vai. Ó, teu dedão pra cima, o indicador pra frente e esse aqui pra cá. Beleza, ó. Esse dedão pra cima, a partir de agora, ele vai representar força magnética, fechou? Força magnética. Então, força. Esse aqui, que é o dedo fura-bolo, ó, aquele quando você vai pegar um bolo lá, tua mãe fez aquele bolo massa que tem aquele recheio que tá transbordando, você tá morrendo de fome, você olha para aquilo, tem a coca do lado, o que você faz? Primeira coisa que vem na cabeça, fazer o mal, né? Você vai pegar o recheio lá, e você pega, até encheu de água na boca aqui, e você pega com esse dedo aqui, que é o fura-bolo, ó, fura-bolo, B, campo, campo magnético, força magnética, campo e velocidade da minha carga, fechou?
faremos bom vestibular, que é o famoso para você memorizar, ó. Faremos ou você fará bom vestibular. Faremos bom vestibular. Farei bom vestibular. Fechou? Farei bom vestibular. Farei F, força magnética. B, bom. B, campo magnético. E V, vestibular, velocidade. Fechou? Mas, então, ó, é só para você saber para onde está apontado o campo, a força magnética. Você coloca o dedão para onde está o campo. Melhor, esse dedo aqui, né? Você coloca o dedo para onde está o campo. Localiza lá para onde está a velocidade da carga. E já vai te dar para onde está a força magnética. Fechou? Ah, pessoal, ó, o campo tá para lá, a carga tá, joguei para baixo aqui. A força magnética tá para cá. Só que essa regra da mão direita, ela vai valer para cargas positivas. Galera, escreve aí para você não esquecer. Para cargas positivas. Pessoal, e se tiver uma carga negativa, o que eu faço? Você faz a regra da mão esquerda, beleza? Normalzinho. Daí, por exemplo, campo tá para cá. A velocidade, joguei a carga negativa para cá, assim. A força magnética estaria para cima, né? Mas já que é carga negativa, você só inverte, ó. Força para cima, coloca para baixo. Só inverter. Faz normalzinho. Se for carga negativa, tá para cima, coloca para baixo. Tá para direita, coloca para esquerda. Fechou? Na verdade é para direita, para esquerda. Fechou? Mas, então vem comigo. Vamos praticar isso aí, que é para ficar bem claro. Isso aqui para você calcular a força magnética e para você saber para onde ela está indo, para onde ela está apontada, você vai fazer regra da mão esquerda. Então, ó, praticando aqui, pratica comigo. O que eu vou fazer? Você faz, tá? Desenha esse campo magnético B, campo magnético uniforme para a direita aí. Desenhou já? Eu vou jogar, ó, uma carga positiva entrando, ó, carga positiva. Positiva, cadê? Positiva. Vou colocar um maisinho aqui para você lembrar que é positivo, tá? Ela tá entrando na tua tela. Entrando na tela. A minha pergunta é, para onde vai estar apontado a força magnética? Para onde vai estar apontada a força magnética? Faz aí a regra da mão esquerda para mim. Então, ó, é só você colocar o dedo fura-bolo para onde está o campo, né? Ó, é isso aqui, ó. Para onde está o campo. Talvez minha imagem esteja espelhada a você, né? Cuidado. Para onde está o campo. Daí a velocidade foi entrando na tela, né? Ó, entrando na tela, o campo não move, o campo tá para lá. Então, cuidado para você não fazer isso aqui. Ah, entrando na tela, pessoal, você já mudou o campo. Então, ó, campo tá para lá, deixa o campo para lá. Não mexe aqui. Agora, velocidade entrando na tela, ó, entrando na tela. A força magnética tá para onde? Tá para baixo, sacou? É isso que você vai fazer. E eu quero ver você, quero ver não vou ver, mas faça isso aí, mano. Faça isso aí que é importante. Ó, força magnética tá pra baixo. Beleza? Tudo bem? Isso aqui é a velocidade, né? Vamos mais um, ó. Imagina que tem campo entrando. Campo entrando. E olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a velocidade vir pela... Vem uma carguinha negativa agora, ó. Carguinha negativa vem nessa direção aqui. Tudo bem? Carguinha negativa vem nessa direção com uma certa velocidade. Eu quero saber, ela vai desviar para onde? Porque vai aparecer, quando ela entrar ali, vai aparecer uma força magnética. E ela vai desviar para onde? Para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Faz aí para mim. Ó, campo entrando, né? Campo, fura-bolo, entrando. Velocidade para lá. A força vai estar para baixo, só que é negativo. Se é negativo, a força vai estar para cima. Ó, vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui rapidão. Entrando, velocidade naquela direção, força para baixo, vai estar para cima. Vai acontecer isso aqui, ó. Só que eu já vou te falar uma coisa muito importante. E eu quero que você escreva isso aí e faça um frufruzinho ainda. Tá vendo que a força magnética, ela é perpendicular à velocidade? Se a força magnética é perpendicular à velocidade, a força magnética não pode mudar o módulo da velocidade. Então lembre-se o seguinte, ó, se eu tô, isso é via mecânica, eu tô indo para frente. Você acelera para frente, daí você aumenta a tua velocidade. Mas tô indo para frente, você acelera para trás, daí você começa a frear. Mas tô indo para frente, você acelera para lá, você faz um movimento circular com velocidade constante. Foi isso que você viu em força resultante centrípeta, lembra? Que essa força para o centro
é a força centrípeta e essa aceleração para o centro é chamada de aceleração centrípeta, que não muda, assim como a força magnética, não muda o valor da velocidade. Vai mudar a direção e sentido. A direção e sentido vai mudar sim. O valor não muda. Fechou? Então escreve isso aí para mim. Força magnética não muda o valor da velocidade. Beleza? Sabe qual movimento esse cara vai fazer aqui, ó? Porque assim, quando a velocidade mudar para cá, por exemplo, daí você vai inverter, né? Ó, tá entrando, a velocidade foi para lá agora, profe. Quer dizer que a força magnética estaria para lá, como é negativo, vai estar para cá. E daí vai fazer o quê? Essa carga vai ficar em movimento circular lá dentro desse campo. Vai fazer isso aqui, ó. Sacou? Vai ficar em movimento circular. Depois a gente vai juntar esse movimento circular aí com o movimento circular da mecânica, tá? Mas, ó, por enquanto, tudo bem? Você consegue fazer isso aí? Mas, e se for força magnética num fio? Força magnética num fio. Vamos lá? Se for um fio, galera, porque assim, no fio, quando passa, por exemplo, uma corrente, você tem movimento de cargas lá dentro. Se eu tiver um fio imerso num campo magnético, vai aparecer o quê? Vai aparecer uma força magnética nesse fio. Por quê? Porque tem carga se movimentando com certa velocidade lá dentro. Faz sentido? Total, né? Beleza. Então, força magnética no fio é o que eu quero saber agora. Então vamos lá. Imagina que nesse fio aqui está passando uma corrente. Se tem corrente, tem deslocamento de carga. Deslocamento de carga é a minha velocidade, vai aparecer uma força magnética. Olha só, a formulinha ela vai mudar só um pouquinho. Porque assim, ó, imagine que tem carga aqui se movimentando, a carga vai sair daqui desse ponto do fio e vem para cá. Isso é corrente elétrica, certo? Quando a carga vai de um lado para o outro. Movimento ordenado de cargas, né? Então, elétron vem daqui, por exemplo. No caso do nosso sentido convencional, é uma carga positiva que vem daqui para cá. Beleza. Essa velocidade, eu não posso escrever assim, no caso, ó. Força magnética é igual a carguinha que está indo de um lado para o outro. E a velocidade eu posso escrever como sendo L, que é a distância que a carguinha percorreu, que é o comprimento do fio, né? Sobre ΔT, que é o tempo que ela levou para percorrer aquilo. Vezes B, vezes seno de θ. Posso ou não posso? Tranquilidade, né? Posso sim. Beleza. Só que carga por tempo, você sabe o que é já. Você lembra? Formulinha do kit? Força magnética, então, vai ser carga por tempo é corrente elétrica, tá, people? Vai ser, ó, B, tá aqui, vezes L, B vezes L, vezes carga por tempo aí, né? I vezes seno de θ. Que eu vou só deixar ela mais bonitinha assim, ó. Força magnética é igual a Bill. Bill, professor, Bill é o nome do meu pai. Beleza. Ó, mais fácil decorar ainda. Força magnética é igual a Bill sem θ. Bill sem θ. Isso para fio, tá, people? Isso, L é o comprimento do fio. I é a corrente elétrica. B é o campo magnético no qual esse fio está inserido. Beleza? Ó, Tesla, ampere, L, metro. Sem θ não tem unidade. E a força magnética vai ser em newtons. Beleza? Fechou? Então, se for carga, QVB. QVB sem θ. Se for fio, Bill sem θ. Carga, QVB sem θ. Se for fio, Bill sem θ. Ah, professor, e para eu saber para onde está a força magnética nesse fio? Regra da mão esquerda. A única diferença é o seguinte, ó. Faremos bom vestibular. Faremos bom vestibular. Farei bom vestibular. Farei bom vestibular. Força. Campo magnético, né? B, campo magnético. E ao invés de velocidade, você vai colocar intensidade de corrente aqui. Então é só apontar esse dedinho para onde a corrente está indo. Ah, a corrente está indo para baixo? Então aponta o dedinho para baixo. A corrente está indo para cima? Aponta o dedinho para cima. Só preciso inverter a força, já que corrente elétrica são elétrons se movendo? Não, você não precisa inverter a força. Por que não? Porque lembra que a gente combinou que a gente ia utilizar só corrente convencional? Lembra? Corrente convencional são cargas, é como se fossem cargas positivas se movendo, né? Então, por isso, a gente não vai, é só colocar no lugar do V o I mesmo. Nada demais.
a gente não vai inverter a força. Para onde a força estiver, é para onde ela vai estar de fato. Fechou? Então, ó, alguns casos especiais aí, situações para fio. Se eu colocar o fio a 0 grau com campo, que é esse primeiro caso, daí você já sabe, né? Isso que a gente viu. Se você colocar o fio 0 grau, quer dizer que a carga tá 0 grau com o campo. Se eu colocar lá no meu sem θ, vai ficar sendo de 0 igual a 0, força magnética igual a 0, fechou? Agora, se eu colocar 90 graus, daí 90 graus fechou, né? 6 de 90 igual a 1, tá errado isso aqui, hein? 6 de 90 igual a 1, minha força magnética nesse fio vai ser máxima, né? Força magnética máxima, beleza? Fechou? Só para dar uma praticadinha aí, rapidão, ó. Praticadinha. O campo magnético, nesse primeiro desenho aqui, ele está subindo, tá? Campo magnético subindo, eu tenho fio imerso nesse campo magnético, corrente está vindo nessa direção, e eu te pergunto o seguinte, tenta fazer você sozinho. Para onde está apontada a força magnética nesse fio? Força magnética. Só, como que eu faço? Regra da mão esquerda, rapá. Regra da mão esquerda. Então, ó, coloca o furabolo para onde está o campo, para cima. Corrente, ó, tá para lá, né? Corrente para lá. Força magnética vai estar entrando na tela, beleza? Então, campo para cima, campo para cima, corrente para a esquerda, força magnética vai estar entrando na tela, beleza? Essa é a força nesse fio aí. E esse aqui? Se você entendeu o que eu falei, você consegue resolver isso aí facinho. Faz pra mim. Pra onde está apontada a força magnética nesse outro fio aí? Vai lá. Ó, o campo magnético aí, ele tá entrando, né? Xzinho quer dizer entrando. Campo magnético entrando, corrente para baixo, logo a força magnética, ó, entrando, corrente para baixo, força magnética vai estar pra direita, né? Entrando, corrente para baixo, força magnética para direita, vai estar para cá, ó. Força magnética. Beleza? Fechou? Galera, essa aula de hoje eu vou focar só nisso. Força magnética em carga e em fio. Regra da mão esquerda. Muito, 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 muito importante. E lembre-se que força magnética ela não faz variar o valor da velocidade. Ela só muda a direção e o sentido, fazendo ficar no movimento circular. Beleza? Vamos fazer exercício sobre isso, ó? Vem comigo então, ó. Um exercíciozinho sobre isso, que é o seguinte. Partículas de carga elétrica Q e massa M penetram no plano horizontal de uma região do espaço na qual existe um campo magnético de intensidade B. Então, partículas de carga Q, massa M. Uma questão literal aí sem números, tá? Não se assuste, eu coloquei essa só pra gente chegar numa coisinha pra gente analisar. Olha só que legal. Normal a esse plano. Então, as partículas chegam no plano horizontal, normal é 90 graus, tá? 90 graus com o plano. Ao entrar na região, as partículas são submetidas a um selecionador de velocidades que deixa apenas passar aquelas com velocidade V0. Fechou? Admita que na região do campo magnético, a trajetória descrita por uma das partículas selecionadas seja circular. Massa, circular, né? Escreva a expressão matemática para o raio dessa trajetória em função da massa, carga e velocidade da partícula. Então, a gente fez um exercíciozinho que eu te falei do desvio da partícula. E te falei que ela ia ficar em movimento circular, não te falei? Então, ó, a gente vai descobrir agora o raio dela. Se cair para você numa prova de Enem, ou numa prova qualquer que você queira fazer. Para você calcular o raio da trajetória, é simples. Porque, ó, tem um campo. Vou colocar o campo aqui, por exemplo. A velocidade está entrando aqui. Velocidade. Vai fazer um movimento circular. Fez o movimento circular, quem que está com a força para o centro para fazer esse movimento circular acontecer? Não seria a força magnética? Força magnética não é o que faz ela fazer o movimento circular? Então, ó, eu posso fazer o seguinte, força magnética vai ser igual a minha força resultante centrípeta, coisa que você já fazia lá em mecânica, né? Só que agora foi força magnética. E força magnética, ele falou que está 90 graus, tudo, né? Se está 90 graus, tudo, sendo θ, cai fora, porque sendo θ vale 1. Então, força magnética é Q
vezes V vezes B, não é não? E força resultante centrípeta é o quê? É massa vezes aceleração centrípeta. Então, ó, Q vezes V vezes B é igual a massa vezes V ao quadrado sobre R, certo? V ao quadrado sobre R. Agora é só isolar o R. Ó, isolando R, fica R igual a essa velocidade eu posso cortar com esse quadrado, fica mv sobre Q vezes B. Sacou? Essa é a equaçãozinha do raio. É a famosa Rashid. Rashid, me vê um quibe. Ah? Rashid, me vê um quibe. Fechou? Então é famosa aí para você memorizar. Mas ó, o importante é o seguinte, o raio da trajetória vai ser diretamente proporcional à massa e à velocidade e inversamente proporcional à carga e ao campo. Fechou? Ou seja, para questões teóricas, essa formulinha aqui é um prato cheio, tá? Cuidado, cuidado. Ah, quanto maior a velocidade a carga entra no campo, maior ou menor vai ser o raio da trajetória dela quando virar uma trajetória circular. Vai ser maior. Maior velocidade, maior raio. E se tiver maior massa? Quanto mais massa... Então, entra duas partículas com mesma velocidade. Só que um com a massa maior, outro com massa menor. Quem vai ter maior raio? A que tem maior massa, porque massa é diretamente proporcional ao raio. Sacou? Então, cuidado, isso aí. Ah, e se entra duas partículas com mesma massa, mesma velocidade, agora com cargas diferentes? A que tiver maior carga vai ter menor raio. Menor raio. Tudo bem? Fechou? Então esse exercício aí é bom porque a gente chega nessa fórmula e você consegue interpretar isso de várias maneiras diferentes. Beleza? Tá aí. People, fazer outra rapidinha. Aproveitar esses 3 minutos que eu tenho, 2 minutos e meio, fazer mais uma. Ó, numa região em que atua um campo magnético uniforme de intensidade 4 teslas. Beleza. É lançada uma carga elétrica positiva conforme de cada seguir. Então a carga elétrica positiva está vindo aqui, né? Já sei para onde está a força elétrica. Faz aí para mim. Regra da mão esquerda. Ó, campo entrando. Velocidade para cima. Carga positiva. Vocês concordam comigo, ó, que a carga vai desviar nessa direção aqui, porque vai aparecer uma força magnética para cá? Concorda comigo? Você fez aí junto comigo? Ó, entrando na tela. Entrando. Velocidade para cima. Força magnética vai estar para cá. Espelhado, né? Vai estar para o outro lado. Então, nessa direção aqui. Você fez? Mas, e daí para calcular agora, ó, o que ele quer? Ao entrar na região do campo, a carga fica sujeita a uma força magnética, cuja intensidade é 3,2 vezes 10 menos 2. Qual que é o valor da carga? Sentido do movimento. Sentido do movimento é sentido anti-horário, né? A gente já viu que é assim, ó. Aqui, peraí. Aqui. Sentido do movimento vai ser para cá, ó. Isso aqui é sentido anti-horário, beleza? Agora, quanto que vale a carga? Usa a formulinha. F igual a Q vezes V vezes B vezes sem θ. Então, ó, fica Q, carga, é igual a força, e vou passar tudo aquilo dividindo, ó, V vezes B vezes sem θ. Tudo bem? E eu tenho tudo. A força, ele falou que vale 3,2 vezes 10 a menos 2. A velocidade vai valer, colocou aqui no desenho, 4 vezes 10 a terceira, né? 4 vezes 10 a terceira. O campo, ele falou que era 4 teslas e seno de 90 graus, porque está chegando 90 graus com o campo. Velocidade 90 graus com o campo. Isso aqui, fazendo a continha aqui de cabeça, dá 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, que é medida de carga elétrica. Beleza? Então, letra C de cachorrão é a resposta desse exercício. Galera, massa, né? Não, fala sério, para tudo. Regra da mão esquerda, regra da mão direita. Fechou os dois? Consegue fazer? Pratique isso aí que é importante. Beleza? Valeu, se você gostou da aula, dá aquele like nervoso, dá o teu feedback para eu melhorar cada vez mais, beleza? Se tiver algum questionamento, faz também que eu tento te responder. Só deixa um e-mail, alguma coisa para eu te responder. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.